recorde de audiência. Só na página da Jovem Pan, no YouTube, eram mais de 200 mil pessoas acompanhando ao vivo, além de 100 mil na página do presidente e mais dezenas de milhares espalhados em páginas que transmitiram a já famosa live de Bolsonaro nessa quinta. O presidente criou a grande expectativa, ao falar que apresentaria provas de fraudes nas urnas. O que vimos são fortes indícios de fraude e provas do enorme risco e fragilidade da urna e de fraude, não provas de fraude em si. Exatamente como eu tinha dito que seria o caso e não poderia ser diferente. Afinal, as urnas não são auditáveis e não é possível comprovar uma fraude, como os tucanos descobriram do jeito mais duro com os seus especialistas em 2015. O presidente fez uma promessa e nesse aspecto ele pode ter falhado. A mídia vai explorar isso, claro, como já fez o Estadão, estampando em sua capa que o presidente disseminou fake news. Mas está claro que é urgente dar mais transparência e segurança às urnas. Por que não? E pensando por esse prisma, a estratégia de Bolsonaro foi brilhante. Ele fez o seu melhor discurso até hoje, contundente, firme, mas em tom sereno e de apelo aos patriotas que não desejam ver o Brasil rumando na direção da Argentina ou da Venezuela. Ele subiu o tom contra a STF, especialmente Barroso, lembrando que os mesmos que soltaram Lula e o tornaram elegível serão os responsáveis pela contagem dos votos, num sistema opaco, sem transparência, uma caixa preta. E apresentou indícios suficientes para mostrar que não é possível confiar plenamente nessas urnas. Tudo isso na véspera de manifestações marcadas para esse domingo, justamente pelo voto democrático auditável. Ou seja, ao falar em provas em vez de indícios, Bolsonaro pode ter exagerado, mas ele conseguiu atrair a atenção de uma multidão para expor os riscos existentes e evidentes e fazer o seu apelo. A bolha da mídia vai apontar para a mentira, mas Bolsonaro sabe que a mídia e essa bolha já estão contra ele de qualquer jeito. Seu recado foi para o povo. Essa postura mais de estadista deveria ter sido aquela adotada desde o primeiro dia de governo. Teria evitado muito desgaste, pelo menos o que era evitável. Não teria evitado ataques da imprensa e dos golpistas do sistema, os mancomunados com Lula, claro. Mas é inegável que a postura mais beligerante do presidente foi responsável por perda de popularidade, uma parte dela, especialmente perante a classe média. No momento crucial, porém, Bolsonaro fez o seu apelo no tom certo, e isso terá impacto. Outra coisa interessante de se analisar é a coincidência de uma fala tão dura contra o TSE logo após o acordo com o Centrão, que trouxe Ciro Nogueira para a Casa Civil. Seria coincidência? Isso talvez tenha dado base e força para o presidente. Muitos estão certos de que o presidente virou refém de vez desses fisiológicos, e eu mesmo escrevi isso. Mas foi Bolsonaro quem se rendeu? Ou foi o Centrão que se deu conta de que sem Bolsonaro é a volta do Foro de São Paulo ao poder, já que a tal terceira via não passa de uma piada que não consegue decolar? O Centrão quer preservar as galinhas dos ovos de ouro e por isso se livrou de Dilma com o impeachment. O PT é guloso demais, tem um viés totalitário e é muito incompetente. Foi no governo Temer, o ex-vice de Dilma, que o país começou uma etapa de reformas liberais, com aquele projeto Ponte para o Futuro do MDB. O Centrão sabe que precisa evitar o destino venezuelano. Ele prefere uma terceira via, sem dúvida, mas ela não está na mesa como uma opção concreta. E entre Lula de volta ou Bolsonaro, muitos acham Bolsonaro o mal menor. Em suma, foi o melhor discurso do presidente até hoje. E o mais importante também. O voto democrático transparente, auditável, é a coisa mais relevante para a nossa democracia nesse momento. Ninguém atento confia nesse sistema, só adotado por Butão e Bangladesh, e que depende basicamente de uma confiança cega em Barroso e companhia. Bolsonaro passou seu recado e deve ajudar a colocar uma multidão nas ruas esse domingo. E isso vai escancarar a necessidade de mudanças. Ou
temos as mudanças ou o risco de uma convulsão social ano que vem. Ninguém vai acreditar numa eventual vitória do corrupto que sequer pode sair às ruas, mas é o favorito de longe em pesquisas para lá de suspeitas. Por fim, Bolsonaro fez o alerta. Ninguém se apavora com a ameaça direta de Dirceu? Quem conhece o modus operandi do Foro de São Paulo, dos comunistas de Cuba, tem que levar a sério quando a cabeça pensante por trás da estratégia petista diz que eles podem até perder nas urnas, mas terão o poder de qualquer jeito. Não é um jogo de palavras ou uma retórica vazia quando vem de um soldado comunista treinado em Cuba. Se o povo quiser seguir na direção da Argentina ou mesmo da Venezuela, que seja. É um suicídio coletivo, claro, mas se for dentro da lisura do processo eleitoral uma escolha democrática, não haverá muito o que possa ser feito para impedir. Mas, se for nas sombras, em um processo suspeito, aí não. O povo e certamente as Forças Armadas, todos, terão motivos de sobra para rejeitar e até reagir. A quem interessa esse caos? E quem pode ser contra mais transparência? Fica a questão, né?